Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Aqui é Jonas do canal Trader Fácil e já deixa aquele like, porque nós vamos começar hoje, 23 de julho, um baita de um curso 100% prático e gratuito para você que quer aprender a operar no mercado financeiro. É isso mesmo, anda meio perdido, não sabe como se opera realmente, onde coloca as linhas de suporte, a resistência? Sim, eu sei que já existe uma porrada de vídeo na internet, no YouTube, mas eu quero passar para vocês o meu método. O método que eu analiso o suporte, as resistências, como eu olho as médias móveis, como também que eu vou fazer a análise das tendências também. Isso vale para qualquer tipo de ativo, seja ele ação, ou criptomoeda, não importa, certo? Eu quero passar para você como que eu pego desde o inicinho, como eu analiso uma ação lá do inicinho, do embrião, sem um gráfico cru, sem nenhuma análise ainda. Como que eu escolho um bom ativo? Como que eu escolho um bom papel? Como eu escolho uma boa ação? Ok? E agora, em cima disso, eu vou traçar as minhas linhas de análise, de tendência, de suporte, resistência e médias móveis para lá, médias móveis para cá. Bom, tudo isso nós vamos ver no decorrer dessa aula 1. Beleza, pessoal? Espero que ela seja bem prática. Na verdade, a minha ideia é que o curso seja 100% prático. Eu não quero ficar desenhando muito num gráfico preto, né? Numa página negra aqui, ou mostrar imagens para vocês. Não, aqui eu não trouxe nenhuma imagem, eu quero mostrar gráfico para vocês. Porque no dia a dia vocês não vão operar desenho, vocês irão operar gráfico. E isso tem que acostumar os olhos de vocês desde já. Perfeito? Eu vou fazer a transição então aqui da tela. Às vezes eu vou olhar para cima porque eu tenho meu monitor aqui em cima, tá, pessoal? Então não se assustem. Vamos lá então, transição feita. Vamos lá então. Bom, vocês já estão vendo aqui então o meu gráfico, o meu setup aqui no Profit Pro, sabe, da Nelogic. Ok. Jonas, eu não tenho isso. Beleza, comente abaixo aqui que eu ajudo, posso gravar um vídeo de como você pode ter um home broker, tá? De forma bem barata e vale muito a pena, é muito mais fácil de operar. Perfeito? Jonas, utilizo, não vou utilizar agora nos cursos, mas eu utilizo dessa forma. Eu coloco aqui um gráfico diário, aqui eu vou colocar um gráfico semanal, certo? Isso é a forma que eu analiso, um método um pouco mais avançado. E aqui eu deixo o gráfico de hora. Porque eu consigo acompanhar assim, então, 3 tempos gráficos e ver o que está acontecendo a cada momento. Mas antes de eu chegar neste ponto, eu vou aumentar isso aqui. Porque eu quero que você veja somente o gráfico, esse gráfico agora aí. Perfeito? Então é o seguinte, pessoal. O que acontece? Aqui, essas barras verdes e vermelhas, nós chamamos de candle, certo? Candle verde, positivo, ou seja, maior número comprador. Candle vermelho, maior número vendedor, o preço caiu. Ok? Eu não vou me deter em detalhes de formação de candle no momento, perfeito, mas num candle comprador, o preço surge aqui embaixo e termina aqui em cima, ok? Nessa parte grossa aqui do preço, ok? Do candle, certo? Nesse corpo verde aqui é onde o preço começou aqui, então, ou seja, nesse caso o preço começou aqui nesse candle e ele terminou aqui. E você deve estar perguntando, tá aí essa sombra aqui em cima, o que é? Isso aqui é uma sombra, um pavio, uma sombra. Ou seja, o preço foi testado até essa região aqui. Então, ou seja, alguns compradores levaram o preço até essa região aqui, dos 10,25, não conseguiram e o preço foi terminar nos 10,18. Perfeito? Basicamente é isso num candle comprador, num candle verde. Num candle vermelho, nós podemos imaginar que é ao contrário. O preço vai começar aqui em cima, ok? O preço vai começar aqui em cima, deixa eu arrumar aqui bonitinho, e ele vai terminar aqui embaixo. Da mesma forma, se eu tenho sombras superiores e se eu tenho sombras inferiores, o preço testou esse preço, né? O valor foi até essa região e acabou retornando, fechando aqui
bem aqui, ó, onde está a setinha marcada, no corpo do candle. Perfeito? Basicamente, o que eu quero tratar para vocês, conversar com vocês aqui em relação à formação de candle para começo de conversa seria isso daqui. Perfeito? Mas, Jonatas, vamos lá. Você deve estar se perguntando, e as tendências? E a formação de tendência? O que eu analiso? Como é que eu escolho um papel? Como é que eu vejo? Pois então, pessoal, nós temos que analisar muitos fatores para decidir, tomar parte em relação a se esse ativo ele está bom para compra, se ele está caro, se ele está barato, se ele está numa região boa ou não. Então é o seguinte, para saber realmente ou ter o maior número de probabilidades ao meu favor, e vocês vão me ouvir muito falando isso, probabilidades a nosso favor. Você tem que imaginar o seguinte, grandes players estão no mercado com o book de ofertas, o livro de ofertas, vendendo e comprando ações. É a XP, é a Ágora, é a Genial, é a Clear, é a XP, é a CM Capital, é a Inter. Todas essas estão comprando e estão vendendo. É a XP vendendo para a Clear, é a XP vendendo para a Ágora e assim por diante. Ou seja, nós estamos brigando contra grandes players, contra grandes pessoas que são profissionais do mercado. Então, se uma XP está vendendo a 10,70, ela está vendendo por algum motivo. Essa pessoa que está lá analisando, pô, vou colocar uma ordem de venda aqui a 10,70. Ele não está tirando esse preço do nada. Pô, o cara é profissional, o cara vive disso. Entendeu? Da mesma forma que se ela coloca uma ordem de compra aqui nos 10,2, ela não é boba o suficiente para pensar, pô, vou colocar uma ordem às 10,2, vou comprar mais um pouquinho aqui a 9,98, vou comprar a 10, e assim ela vai indo. E assim é o mercado. Quem só vai vender alguém que se para alguém que está querendo comprar e da mesma forma vice-versa. Perfeito? Mas você tem que entender o seguinte, que nós temos que aumentar as probabilidades a nosso favor. Bom, primeiro, eu não sou um profissional do mercado financeiro. Eu não vivo do mercado financeiro. Pô, vou estar sempre disputando contra alguém com muito mais experiência do que eu. Perfeito? E você está começando agora. Então você tem que saber se dosar, dosar a emoção. Perfeito? Bom, vamos lá então. Como é que eu analiso então um papel? Primeiro nós temos que analisar o tempo gráfico. Qual é o que eu quero, o que eu estou buscando de retorno financeiro? Que no final das contas tudo é um retorno financeiro. Pô, eu quero fazer um swing trade de uma semana, 10, 15, 20 dias, um mês. Eu quero fazer um day trade. Nesse caso eu vou focar no swing trade, uma compra para mais de um dia. Então, ou seja, eu compro hoje para pensar em vender daqui a uma semana, 2 semanas, 3 meses, um mês, 2, 3 meses, não importa. Vou pensar em vender mais para frente. Só que o tempo gráfico que eu vou utilizar vai depender muito do tipo de operação que eu quero fazer. Se eu quero levar uma operação para 2 meses, por exemplo, pô, um papel que se arrasta para subir, pô, olha só, tu vai lá e analisa o papel. Daqui até essa suba aqui de 20%, levou 22 dias, como vocês podem ver ali, olha. Pô, levou 22 dias para subir 20%. Olha só, daqui para cá, olha só quantos dias ela andou para sair do 0 a 0 praticamente, olha. 9%, 49 dias. Pô, um papel lento, entendeu? Então, ou seja, um papel com pouca variação, é pouco volátil, tá? Então, ou seja, um papel pouco violento, vamos dizer assim, financeiramente. Perfeito? O que acontece? Tudo isso eu vou analisar. Se eu pegar o gráfico diário aqui, que é o que geralmente eu utilizo, Jonatas, utilizo o gráfico diário. Mas é claro que eu também faço análise olhando o gráfico semanal. É claro que às vezes eu também olho o gráfico mensal, porque eu quero saber como que está essa ação no mês. Cada candle desse agora vai ter um mês. Da mesma forma que no gráfico semanal, cada candle desse vai ter uma semana. Perfeito? No gráfico diário, da mesma forma, cada candle vai ter um dia. E se eu for reduzindo, da mesma forma. Beleza? Entendido até aqui? Então é o seguinte, nós temos que pensar que sempre do maior para o menor, então, ou seja, quanto maior o tempo gráfico, mais consistente é aquela linha de suporte e resistência. Beleza? Eu vou começar por elas, ok? Então, nesse papel aqui, nós tivemos no gráfico semanal, olha só,
fortes movimentos. Eu vou fazer o seguinte aqui, vou tirar a parte dos dividendos aqui, vou deixar desmarcado. Vou desmarcar também os splits vou deixar. Tá ok? Então é o seguinte, o que acontece? Olha só o que acontece aqui. Nós temos uma grande lateralização aqui. Não é um papel com uma forte tendência. Nós temos uma tendência de alta aqui, ok? Nós temos uma tendência de baixa aqui no gráfico semanal, ok? E daqui para cá, agora, nós vamos ter uma consolidação. E eu já vou falando termos técnicos para vocês, que é para vocês já aprenderem, ok? Aqui nós vamos ter uma consolidação, ou seja, o preço andou de lado. Mas Jonas, ele está caindo. Beleza, ele pode estar caindo. Mas, olha só, ele lateralizou, ele está sem tendência nenhuma. Você consegue enxergar que ele está andando de lado, diferente desses movimentos? O que eu busco no papel, então, é tendências ou de baixa ou de alta. Eu quero operar tendência. Operar lateralização não me interessa, não me dá dinheiro operar lateralização. A não ser que eu seja um trader muito experiente, ok? O que eu busco no papel são tendências de alta. O que eu busco no papel são tendências de baixa, ok? E tudo isso, como vocês podem ver, vai me levar a pontos agora de suporte e resistência. O que seria um ponto de suporte? O suporte, eu vou desenhar uma linha aqui, só para vocês entenderem, é quando o preço ele está descendo, fazendo topos e fundos descendentes, até que ele chega na minha região de suporte. Pode ser que ele teste novamente e ele comece agora a subir. Ou seja, esse aqui é um movimento de suporte, com 2 toques na região de suporte. Ok? Então, ou seja, isso daqui, no momento que ele toca nessa linha de suporte, o preço tende, tá? Ou seja, a probabilidade aí que tá, como eu falei para vocês, a probabilidade é que o preço suba, ok? Então, ou seja, vocês já, como eu acabei de falar, como vocês podem ver aqui já com a experiência que vocês têm, nesse gráfico nós podemos ver que bem nessa região aqui nós temos alguns toques no gráfico semanal. Ah, mas Jonas, aqui cortou um pouquinho, não tem problema, tá? Aqui são as regiões, tá, pessoal? Nós não trabalhamos exatamente no preço. A gente não quer acertar o preço, a gente quer acertar a região, ok? Então aqui, nós temos 2 toques nessa região aqui dos R$ 7,07. Conseguindo ver? Eu gosto de pintar ela de verde, porque linhas verdes são oportunidades de compra, mas se bem que toda linha de suporte pode virar no futuro uma linha de resistência, e vice-versa, uma linha de resistência pode virar no futuro uma linha de suporte. Tá bem? Então o que acontece? Nesse caso aqui nós traçamos no gráfico semanal então a nossa linha de suporte, que é quando o preço bate, ele sobe, ele bate e ele sobe. E é o que nós buscamos. Isso eu estou analisando o gráfico semanal. Da mesma forma que eu analiso as minhas entradas, as ações que eu escolho para operar, se ela está boa, se está cara, se está barata, se está numa região interessante ou não, eu estou passando para vocês esse conhecimento agora. E eu só peço o like de vocês, é isso mesmo. Vamos lá. Vou mostrar agora uma resistência. Pô, olha só quantas vezes o preço bateu aqui, ó. Ó, pelo menos 2, 3 vezes bateu aqui nessa região. E eu vou pintar ela agora de vermelho, porque ela é uma resistência. O preço bate lá em cima e não consegue passar para cima. Ou se bate, logo em seguida devolve. Por que eu não vou colocar o preço lá em cima? Por que eu não vou colocar essa linha lá em cima? Porque eu só vou ter um toque. Então um toque para mim não é interessante. Não é uma linha de resistência consideravelmente forte. Perfeito? Por quê? Porque só foi uma vez lá. Então, ou seja, foi só um falso rompimento, né? Como se diz na análise técnica, o falso rompimento dessa região de resistência. Ok? Teríamos outras regiões de resistência? Sim, teríamos. Por exemplo, se nós formos analisar essa região aqui, essa é uma região de suporte. Olha só, o preço bateu aqui, foi e voltou. Bateu aqui, foi e voltou. Bateu, ó,
Lá no passado ela foi uma resistência, olha só, esse suporte foi uma resistência, ok, eu vou deixar ela de verde aqui como suporte, porque no momento ela está se tornando um suporte no preço aqui, o preço veio e está voltando. Mas lá em 2021 ela foi uma resistência. Estou conseguindo entender a diferença de uma linha para outra? Ok, pessoal? Então é o seguinte, agora nós estamos vivendo mais uma região aqui, tá? De resistência, onde o preço também testou algumas vezes e andou muitas vezes por essa região aqui dos R$10,99, R$11, que é uma linha de resistência. Eu vou lá então, vou, vou pegar ela e vou pintar de vermelho também, ok? Então, basicamente eu tenho aqui já marcada as minhas linhas de suporte e resistência. E é assim que nós fazemos em qualquer tipo de ativo. Vou pegar aqui uma Uzi Minas, tá? Deixa eu apagar aqui essa Fibonacci, não vem ao caso agora. Deixa eu apagar esses outros desenhos, mas aqui eu estou no gráfico diário, tá? Como vocês conseguem ver. E eu vou agora passar para o gráfico semanal. No gráfico semanal, o que eu vou fazer então? Eu vou traçar as minhas linhas de suporte e resistência para ver qual é a região da Uzi Minas em que o preço tende a bater e retornar. Vamos lá então, vamos colocar na nossa linha de resistência, eu vou traçar uma linha de resistência aqui por enquanto, tá? Nos R$ 5,86. Vou retornar um pouco e vou ver. Pois foi uma região de resistência lá em 2017. Foi uma região aqui de suporte onde o preço veio buscar essa região aqui, tá? É uma região considerável? É. Pô, agora há pouco, em 2023, reveio aqui e bateu no 5,99 e foi devolver lá em cima. Então eu vou considerar ela. Pô, eu achei ela interessante. Ela, pô, no gráfico semanal vale a pena, né? Vamos lá agora, e uma linha de resistência, onde nós teríamos, pô, o preço bateu aqui, subiu, veio até aqui em cima. Vamos colocar ela aqui em cima, será que ela bate mais em algum lugar? Pô, realmente, ela é uma linha de resistência aqui, que virou um suporte nessa região, que aqui foi uma resistência, aqui foi outra resistência bem testada. Então, vale a pena. Essa aqui é uma linha forte de resistência, aqui nos R$ 11,20. O preço onde está agora é uma linha de suporte e resistência também? Da mesma forma, eu vou vir aqui e vou analisar desse jeito aqui. Aqui no passado foi uma resistência, pode estar sendo no momento agora que estamos vivendo uma resistência, certo? Ali também foi passado, não dá para considerar. Aqui também, tá? É uma linha de resistência um pouco mais recente, começou mais ou menos por aqui, tá bem, pessoal? Mas é o seguinte, isso aqui tudo é só para nós termos uma noção de onde o preço pode vir a bater e a estacionar. Ah, Jonas, lá para cima não vale a pena fazer? Claro que vale a pena. Mas lá em cima são nossos topos, né? São nossos topos históricos. Então, ou seja, eu vou colocar aqui meu topo, né? Posso colocar meu topo aqui. Posso colocar uma outra linha de resistência aqui em cima, onde o preço bateu 1, bateu 2, 3, bateu 4, certo? São as linhas de resistência que eu posso estar traçando aqui para esse gráfico de Uzi Minas no gráfico semanal. Depois que eu faço então essas minhas linhas de suporte e resistência, no gráfico semanal eu vou lá e altero o meu gráfico para o gráfico diário. E agora no gráfico diário eu vou ver mais detalhadamente, eu vou colocar aqui de vermelho, mais detalhadamente, se está batendo realmente nos preços, se está condizente no gráfico no diário, se no gráfico diário tem alguma outra formação, né, de resistência, mas agora no gráfico diário, tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo com vocês aqui é o que nós fazemos em todo qualquer ativo que eu quero comprar. Primeiro, antes de sair comprando notícia, os Minas vai explodir, a Embraer vai explodir porque agora veio um monte de jatos, vou comprar um monte de jatos da Embraer, vai explodir, tal ação agora vai explodir. Não opere notícia, opere gráfico, certo? Opere gráfico. No gráfico diário, nós temos linhas, regiões aqui, regiões de resistência, regiões de suporte, que nem essa aqui, uma região de suporte, que foi testado algumas vezes, tá bem? Então, basicamente, o que nós queremos agora é
encontrar pontos onde o preço estaciona e onde o preço vai e busca. Olha só agora, olhando para esse gráfico no semanal, vocês podem ver que o preço realmente ele anda nessa região aqui. Raras exceções, ele vai dar um pulo lá embaixo, que nem agora em 2016, 86 centavos, lá em 2016. Mas olha só, na maioria das vezes ele tende a andar nessa região, que são as regiões mais fortes, são as regiões das médias, ok? Então é o seguinte, pessoal, agora eu quero descobrir a tendência. Qual é a tendência do papel? Se eu venho aqui no gráfico semanal, e nós já indo para o finalzinho dessa nossa primeira aula, no gráfico semanal, nós vamos ver que o preço sai... Opa, só um pouquinho. Tá? O preço sai de lá de cima, faz um fundo, faz um topo mais baixo, faz aqui um fundo, faz um topo mais baixo, faz um fundo mais baixo que o fundo anterior, faz um topo mais baixo. Olha só aqui que ele vem fazendo esse zigue-zague. E assim ele vem indo, até que ele chegou aqui, olha, e ele lateralizou. Daqui para cá não aconteceu mais nada. Aqui acabou a minha tendência. Então, ou seja, no gráfico semanal nós tivemos este movimento aqui, onde eu tenho um topo, um fundo, um topo, mais um fundo mais baixo, um topo mais baixo, e assim vou indo, até que o preço vai consolidar, ou seja, ele vai andar de lado, ele não vai sair dessa região aqui, e quando ele sair, ele procura geralmente um pullbackzinho, ele faz um vai e volta, e mais para adiante nós vamos ensinar isso aqui para vocês, ele vai e volta e rompe. E agora está devolvendo, está voltando para a região aqui de lateralização que estava consolidado há muito tempo, desde 2022. Perfeito? Seguinte, se eu tirar do semanal e colocar no gráfico diário, deixa eu reduzir o gráfico, vocês vão ver que agora nós temos muito mais interferência dos preços, do preço, porque sim, nós estamos no gráfico agora semanal, tá? Desculpa, no gráfico diário. Então, ou seja, o que acontece? Nós estamos aqui agora vivendo, olha só, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu dar zoom aqui para ficar mais fácil de visualização. Vocês viram aquela aula que nós fizemos lá, né? Vou corrigir ela um pouquinho aqui, só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Nós tivemos esse topo e esse fundo. Lá ele foi quase que direto. Aqui ele já fez outro tipo de zigue-zague. Ele pegou, fez daqui, né? Veio até aqui, daqui para cá, fez esse movimento aqui. Até que ele pegou, fez esse fundo, fez esse topo, fez esse fundo, fez esse topo. Ó, perdeu aqui, foi, voltou e voltou. Até que aqui ele veio, devolveu, veio para cá, veio para cá, veio para cá e assim por diante. Então, ou seja, no gráfico diário, ele foi muito mais zigue-zague. E é nessas entradas e é nesses rompimentos que nós vamos entrar. Primeiro eu tenho que ver a tendência principal, que seria a tendência do nosso gráfico semanal. Essa aqui vai ser a minha tendência principal. Deixa eu mudar de cor aqui. Essa aqui vai ser a minha tendência principal. Vou colocar um rosa muito louco aqui. Essa aqui vai ser a minha tendência principal. E eu tenho que operar a tendência principal do movimento. Mas eu vou comprar aonde? Não na tendência principal, eu vou comprar nos gráficos de tempos menores. Perfeito? Por exemplo, olha só. Aqui apareceu um exemplo bem clássico que eu quero mostrar para vocês. Essa linha vermelha que nem nós vimos agora é uma região de resistência. Mas que neste momento aqui foi uma linha de suporte. Por quê? O preço caiu e retomou. E aqui ele fez uma correção do preço, tá? Fez uma correção do preço. Ele caiu e voltou, para depois seguir caindo. Eu poderia operar aqui, olha quantos dias saiu e levou. Daqui do dia 21, então olha só, deixa eu colocar aqui. Daqui até aqui levou 38 dias. 23% de alta. Daria para ter aproveitado? Pô, mas é claro que daria. O que a gente faz nesse caso? Olha só como é que o preço vem desenhando. Ele tem uma forte tendência de queda no semanal. Perfeito? Que é essa nossa linha rosa aqui. No gráfico diário, ele fez um movimento de topos e fundos descendentes. Encostou na nossa região de resistência e agora olha o que ele fez. Ele
foi e rompeu essa linha aqui, ó, essa região aqui. No momento que ele rompeu aqui essa região, ele devolveu. Ele devolveu, sim, ele devolveu. Mas logo em seguida ele rompeu novamente. Aqui eu poderia ter traçado uma Fibonacci para pegar esse movimento de correção aqui para ir pelo menos até lá em cima. Perfeito? E agora já falando de um tópico para deixar vocês curiosos, que vai ser o nosso próximo tópico, certo? Que é como é que eu vou fazer umas análises um pouco mais aprofundadas. É isso mesmo, nossa aula aqui é extremamente prática. Eu quero mostrar no gráfico para vocês, tá? Como que eu faço uma análise no dia a dia. E é isso aqui que eu estou fazendo para vocês agora. O gráfico fica bem bagunçado, mas para vocês entenderem como funciona. O preço veio, rompeu, tá? Vou tirar essas linhas amarelas para não confundir. O preço veio, bateu na linha de resistência, que virou um suporte, e agora ele bateu na nossa máxima dessa massa anterior aqui. Devolveu e agora ele foi. O que eu faria? Olha só, só para deixar vocês curiosos. Só para deixar vocês curiosos. Quando o preço encontra um topo e nós temos um fundo, nós vamos ter uma região de retração. Mas isso é assunto para uma próxima aula, um pouco mais adiante, talvez na terceira ou quarta aula, ok? Onde o preço vai retornar e depois ele vai voltar a subir. E daí nós pegaríamos, só para deixar vocês curiosos, uma altinha bem bacana aí de 6%, praticamente sem sufoco nenhum, né, com toda uma segurança no papel. Perfeito? Mas pessoal, nós não operamos contra a tendência. Resumo de tudo isso. O que eu fiz aqui, dá para operar? Dá. Dá para ganhar um dinheirinho legal? Dá. Só que é o seguinte, qual é a tendência principal do papel? É uma tendência de baixa. Porque se eu pegar, olha só, quero mostrar para vocês aqui, ó, no gráfico semanal nós fizemos esses movimentos aqui. No gráfico mensal, nós vamos fazer, olha só, deixa eu vir para cá, no gráfico mensal, nós vamos ter já um pouco diferente. Olha só no gráfico mensal, como nós vamos ter praticamente uma linha reta daqui até aqui de tendência de baixa, ok? Pessoal, já estamos com 27 minutos de aula. Eu quero que você se inscreva se você não é inscrito no canal. Eu quero que você deixe aquele like se está gostando, se está entendendo o que eu estou passando para vocês aqui. Resumo de tudo que nós vimos até agora. Nós temos que operar tendências. Ou tendências no curtíssimo prazo ou tendências no longo prazo. Aqui no gráfico semanal e aqui no gráfico diário, eu vou operar as tendências aqui também. Da mesma forma, olha só, nós tivemos aqui uma forte tendência de alta no gráfico semanal e leves correções no gráfico diário. E é no gráfico diário que eu vou fazer as entradas. É no rompimento de um candle anterior que eu vou fazer as entradas. E na próxima aula eu vou ensinar a vocês a como fazer as entradas, as regiões de pullback, as regiões de pivô, que nós vamos formar e vamos fazer nossas entradas, ok? Mas no momento eu quero falar para vocês sobre isso. E também quero finalizar falando das nossas médias móveis, certo? Que nada menos são as nossas linhas de resistência e suporte, só que móveis, como diz o nome. Eu gosto de utilizar algumas, que é a média móvel de 9 períodos, que é essa linha branca, e eu uso ela de forma aritmética, e eu deixo ela sempre branca, certo? Eu gosto de usar cores, sempre as mesmas cores, que é para facilitar a leitura na hora do dia a dia, perfeito? E aqui nós temos as médias móveis, onde o preço vai respeitar as médias durante o seu andar aqui, perfeito? Olha, a média 9 é uma média rápida, onde o preço vai. No momento que eu tenho o preço rompendo a média, às vezes quando eu tenho o preço rompendo a média, geralmente ele faz uma tendência de alta. Quando eu tenho o preço rompendo a média, ele vai fazer uma correção para baixo. O preço voltou a corrigir, rompeu a média, vai fazer uma tendência de alta. Da mesma forma que aqui rompeu para baixo, ele vai buscar. Enquanto ele não subir e romper com vontade, né, confirmar o rompimento,
ele vai seguir na tendência de baixa. Olha só, aqui veio, tentou romper e devolveu. Ó, porque isso aqui já não foi um candle forte. Agora, olha a diferença desse aqui. Ele rompeu e no segundo candle já confirmou. Confirmou como? Confirmou rompendo a máxima do candle anterior. Nesse caso aqui, olha só, ele não rompeu a máxima do candle anterior. Nesse rompimento aqui, ele não finalizou acima da máxima do candle anterior. Ele finalizou aqui embaixo, né? O preço no candle vermelho ele desce. Ele terminou aqui, ó. Ele terminou aqui. Então, perdeu a máxima que havia sido aqui em cima, que é onde está meu mouse. Ok? Então, pessoal, dá para operar usando médias móveis? Sim, mas muita cautela, muita análise, muito estudo. Eu gosto de utilizar também as médias móveis de 21, que é a minha poderosa, famosa, e eu amo a média móvel de 21, ok? E ela vai me dar um pouco mais de estabilidade no preço, onde no momento que eu tenho o cruzamento da média de 9 para a média de 21, eu vou fazer então a entrada. Mas, Jonas, foi uma entrada muito curta. Pô, mas foi uma entrada super segura. Olha só, dá zoom para vocês aqui. O preço veio, rompeu a de 9, rompeu de novo aqui e já estava rompendo a de 21 aqui. E ela seguiu subindo. A aritmética só foi romper neste momento aqui. A média de 9, a aritmética só foi romper a média de 21 aqui, nesse candle. Nesse candle aqui, eu daria para entrar comprado aonde? No rompimento da máxima do candle anterior. Então, ou seja, eu entraria nessa região. E pegaria uma alta, né, de 5%, pelo menos de 5% aí. Tá? Até que ela perdesse novamente a média móvel de 9 períodos. Dá para operar assim? Dá. Só que eu quero que vocês enxerguem no longo prazo, onde as médias móveis estão sendo rompidas e perdidas, certo? E olha só, também a média móvel de 50 períodos, que eu deixo ela na cor vermelha, e depois a média longa de 200 períodos, que eu deixo na cor roxa, que é onde o preço vai encontrar regiões de suporte e regiões de resistência, onde ele não vai conseguir romper. Perfeito? Pessoal, essa aula já foi extremamente técnica, já foi extremamente longa, já estamos aí com 32 minutos de aula, ok? Espero que vocês tenham entendido como que nós analisamos, desculpa os gritos, porque eu estou num hotel aqui em Gramado, perfeito? E o pessoal passa no corredor gritando aqui, que nem essa criancinha agora aqui, tá? Então é o seguinte, resumo, nós temos que olhar sempre os gráficos maiores para os gráficos menores e nos gráficos maiores encontrar regiões de suporte e resistência e colocar as minhas linhas. Após isso, fazer as minhas linhas de tendência, se é de alta, se é de baixa, se é lateralização, e ir desenhando no gráfico, as minhas linhas de lateralização, se é tendência de alta, se é tendência de baixa e assim por diante, ok? Depois disso, eu vou agora encontrar regiões onde o preço pode romper e fazer uma nova alta. E isso nós vamos aprender na aula que vem, na próxima aula, na aula 02, rompimentos, ok? Basicamente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Em relação às médias móveis, nós vamos entrar com um pouco mais de cuidado e cautela mais para adiante, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que médias móveis são poderosíssimas, nós temos que usar sempre, em todos os tempos gráficos, nós temos que ter as nossas médias móveis lá presentes, porque elas nos dão uma garantia de sucesso. Olha só que bonita essa última subida aqui, olha, do preço agarrado na média móvel de 9 períodos. E assim ela foi, e assim ela está indo. Só que há um grande perigo operar médias móveis, porque da mesma forma que ela sobe e ela foge da média, uma hora ela vai pegar e vai devolver para a média. Porque o preço sempre busca a média. Quem acompanha o canal já sabe que eu gosto dessa frase. O preço, olha só, deixa eu pegar minha setinha. O preço, ó, fugiu da média, ele vai buscar a média. E eu estou falando da média azul, a média de 21. Ok? O preço andou em cima da média, olha só, caiu, olha só como ele ficou longe da média, olha só
Como ele ficou longe da média de 21. E adivinha o que ele foi fazer? Ele foi buscar a média. Perfeito, pessoal? Então, muita cautela, muita prudência em relação ao operar médias móveis. Entenda e crie o seu setup. Ah, Jonas, me confundiu esse monte de linha colorida no gráfico. Beleza. Utilize somente duas. Utilize somente a média de 9 e de 21. Pá, Jonas, acho demais ainda. Então, utilize somente a média de 21 períodos. Utilize somente a média de 21 e aprenda a utilizar somente uma única média, para depois ir acrescentando médias móveis no seu setup, para você ir aprimorando cada vez mais a sua análise. Perfeito? Pessoal, espero que tenham gostado dessa nossa primeira aula e voltaremos então com a aula 2, que será de rompimentos, certo? Pivôs, pullbacks e como fazer boas entradas no mercado financeiro, beleza? Valeu, um forte abraço e até mais.